O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, foi para cima e protocolou junto com o partido dele, o Partido Novo, um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e o afastamento do presidente do Senado, Alcolumbre. Esse é o vídeo de hoje, número 908 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, nós já temos aqui um impeachment, quer dizer, um pedido de impeachment de dois poderes, o executivo juntando com o legislativo. Ah, mas não é federal. Não interessa. O governador de uma federação, de um estado federativo, de uma unidade federativa, é executivo. É executivo. E não é de qualquer estado da federação, não. É de Minas Gerais. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu vou falar sobre isso. E é o primeiro na história, primeiro pedido de impeachment feito por um governador de um estado brasileiro a um ministro do STF. Hein? Isso não é pouca coisa, não. Né? E os outros governadores que estão quietinhos aí, não falam nada? Hein? Então vamos falar sobre isso. Eu vou começar falando com uma frase feita por José Dirceu em 26 de setembro de 2018, período de campanha eleitoral, né? Quando o Bolsonaro estava disputando a primeira eleição dele. A frase que ele soltou é essa aqui, ó. É questão de tempo para a gente tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Ele falou isso em uma entrevista ao jornal espanhol El País, que é um jornal de esquerda. Então, é questão de tempo para a gente tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. A fala ocorreu durante a campanha presidencial de 2018, na qual Fernando Haddad disputava o cargo após o registro de Lula ter sido indeferido pelo TSE. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o PT vencer a eleição, mas não conseguir governar devido à polarização e oposição institucional, Dirceu explicou que ganhar o pleito era apenas o primeiro passo. Para ele, tomar o poder significa ocupar espaços estratégicos na sociedade e nas instituições para garantir a continuidade de um projeto político de poder, além de meros mandatos eleitorais. A repercussão, a declaração gerou forte polêmica, sendo interpretada por opositores como uma ameaça antidemocrática. Dias depois, em nova entrevista ao mesmo jornal, Dirceu afirmou que sua frase foi infeliz e que não tinha intenção de sugerir um golpe ou ruptura institucional, mas sim uma mudança na correlação de forças políticas. Na verdade, o que ele quis dizer era um golpe institucional, né? Depois ele quis consertar. Ora, o que ele falou é uma tomada de poder, né? Tomada de poder não é democrático, não é eleição, né? Ele disse, é questão de tempo para a gente tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Então, e para isso, ele ainda colocou, explicou, né? O que é tomar, o que significa tomar o poder, né? Ele ainda falou, olha, ganhar o pleito era apenas o primeiro passo. Para ele, tomar o poder significa ocupar espaço estratégico na sociedade e nas instituições para garantir a continuidade. Então, se você ocupa espaços estratégicos, por exemplo, na OAB, você põe lá uma diretoria, lá um capacho seu lá. Aí você pode fazer o que você quiser para interferir no projeto, no processo legal, que você vai ter a OAB do seu lado. Se você põe um procurador-geral da República, fechado com você, você pode fazer o que você quiser, que ele vai interpretar de acordo com o que você quer. Se você coloca lá um ministro que você quer, ele vai interpretar a lei de acordo com a vontade dele, com a vontade do projeto de poder, e não com a vontade da Constituição. Se você paga uma imprensa para ficar falando só o que você quer, vender a sua narrativa, você está tentando abafar a narrativa do outro, tirando os sites do ar e tal,
Isso é um projeto de poder, não é um projeto democrático de ganhar a eleição. Agora, para fazer isso, você tem que ter dinheiro, porque não se faz isso sem dinheiro, né? E o Banco Master, no futuro, vai ser desvendado. No futuro, nós vamos ter uma leitura de que o Banco Master foi o banco operacional dessa estrutura de poder, de tomada de poder, que aconteceu a partir de 2022. Então, o que nós estamos vivendo no país é muito sério. Por quê? Porque não adianta você falar, olha aqui, Vorcaro e papapá, ministro Alexandre de Moraes, tentando salvar a cara do Vorcaro, aquela coisa toda e tal, Colombo, todo mundo envolvido. Temos que partir para o processo legal, temos que usar a nossa Constituição. É uma tomada de poder que nós estamos vendo. Isso está acontecendo e aconteceu. E aí, para você recuperar o poder dentro do processo legal, é outra história, meu amigo. Então, nós vamos soltar agora a coletiva que foi dada pelo Romeu Zema, agora recentemente. Eu fiz um compactozinho que vai dar uma ideia bem clara para vocês. E por que é Romeu Zema? Porque Romeu Zema está falando por Minas Gerais. E Minas Gerais sempre foi vanguarda. Porque Minas Gerais ela é o pêndulo, né, do Brasil. É uma sociedade que tem uma visão global do que é o Brasil. E aqui as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque aqui é o suprassumo, né, desse conjunto de forças que geram a sociedade brasileira. Por isso que eles falam, toda vez que ganha em Minas, ganha no Brasil. Porque Minas é a referência, né, é o pêndulo da política no Brasil. Então, eu vou explicar isso aqui de uma forma mais simples. Por quê? Porque quando teve agora a decisão do Campeonato Mineiro, aí o assunto foi a pancadaria, né? A pancadaria lá no Mineirão. Bem, o Atlético Mineiro, eu sou cruzeirense, né? O Atlético Mineiro tinha 7 anos que ele vinha ganhando os campeonatos mineiros. E aí entrou uma SAF, né, uma sociedade anônima de futebol, começou a investir no Atlético, comprar jogadores caros, né, fez um estádio, né, a Arena do Galo, um estádio moderníssimo lá em Belo Horizonte. E aí você fica pensando assim, de onde que vem esse dinheiro? Né? Eu vou soltar a imagem aqui da pancadaria, enquanto eu vou te falando por que eu estou falando esse assunto aqui. Ó. Preste atenção no serviço, meu amigo, que o negócio não é fácil, não. Vamos lá. Olha aí. Essa cena é interessante. Estava faltando 2 minutos para acabar a partida e já estava nos descontos. O Cruzeiro estava ganhando de 1-0 e esse placar dava o título de campeão mineiro de 2026 para o Cruzeiro. O atacante do Cruzeiro chuta e o goleiro dá um rebote, ele dá uma rebatida, ele não agarra a bola. O outro atacante que veio da esquerda, viu que ele soltou a bola, tenta correr para alcançar a bola antes dele recuperar a bola. E o goleiro, ele vai jogar o corpo para frente, agarrar a bola e jogar o corpo para frente. E aí, o atacante do Cruzeiro vai saltar por cima do goleiro para não machucar o goleiro. Aí cai do outro lado. Bem, o goleiro não entendeu assim. Já estava perdendo o jogo, faltava 2 minutos para acabar a partida, tinha 7 anos que o Galo não perdia o campeonato para o Cruzeiro, e aí ele partiu para a violência. Ou seja, não conformado. Acompanhe e veja como é que foi o desempenho desse movimento aí. Olha lá. Tá vendo? E daí veio a pancadaria. Mas você fala, João, por que você está falando isso? Bem, o envolvimento do Banco Master com a SAF do Atlético Mineiro ocorreu por meio do seu proprietário, o banqueiro Daniel Vorcaro, que é um dos investidores e acionistas da entidade. Daniel Vorcaro investiu no clube através do Galo Forte, FIP, Fundo de Investimento em Participações, veículo financeiro ligado a ele.
O fundo Galo Forte detém 26,88% do Galo Holding, empresa que controla 75% da SAF do Atlético Mineiro. Isso torna Vorcaro um dos maiores acionistas individuais atrás apenas da família Menin. Entre 2023 e 2024 foram realizados aportes que somam 300 milhões de reais. Em virtude das investigações da Polícia Federal, como a Operação Compliance Zero e a Operação Carbono Oculto, Daniel Vorcaro foi afastado do Conselho de Administração da SAF, do Atlético Mineiro. Em março de 2026, a SAF do clube notificou formalmente Vorcaro e o Fundo Galo Forte para que estabelecessem a origem dos investimentos de 300 milhões após suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. Bem, agora volta para mim aqui. Então, meu amigo, Minas está mostrando mais ou menos o que está sendo o Brasil. O Cruzeiro teve que enfrentar uma parada feia lá, porque tinha que tirar o título do Galo, que vinha ganhando há 7 anos consecutivos, ganhou um estádio através, né, de recursos aplicados aí pelo Vorcaro, e esses recursos a gente sabe de onde que veio. Então, o projeto de poder também se confunde com o projeto que vai na paixão do povo brasileiro. Você viu no Rio de Janeiro, investindo lá naquela escola de Niterói? Paixão do povo brasileiro. Futebol, carnaval, entendeu? Para fazer o quê? Para fazer política lá para o Lula. Investiu no Clube Atlético Mineiro, entendeu? Quer dizer, o Atlético não tem nada a ver com isso, os jogadores, né? Os torcedores. Mas para tirar um título, entendeu? Para eles não entregam barato, não. E assim vai ser no plano político do Brasil. Não vai ser fácil, não. Esse povo não está nem aí para a Constituição. Esse povo não está nem aí para o devido processo legal. Esse povo, como diz o Dirceu, né? Ocupou os pontos-chave estratégicos e tomou o poder. E não quer saber de Constituição, não. Não adianta você falar ir na lei, não. Entendeu? Você viu o que o jogador do Galo fez, né? Teve que sair para porrada no final. Ele não quis perder, não. Perdeu? Não, vai sair. Vai entregar o título. Mesmo que seja porrada, vai entregar o título. Mas vamos ver agora a participação do Romeu Zema. Tirando a futebol do lado, vamos ver a participação do Romeu Zema, que é um fato inédito e merece um destaque. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui comigo? Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E não é porque alguém julga que não pode ser julgado. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Então precisamos mudar essa lei da magistratura. A grande maioria dos magistrados, 99%, são pessoas corretas, que merecem o nosso respeito. E estão tendo seu nome manchado por causa de uma minoria. E como governador de Minas, de um estado que liderou o início do processo de independência do Brasil, eu estou aqui indignado, como quase todos os mineiros. E vamos levar adiante. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado.
É ambicioso, vai para o privado. Tem muitas oportunidades aí. Eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Eu tenho muita honra de caminhar ao lado do governador Romeu Zema, primeiro governador na história do Brasil, que dá entrada hoje no pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação no Conselho de Ética do Senado para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. O Senado, só ele pode cumprir esse dever perante a Constituição. Não fez. Nós estamos vendo aí alguns ministros do Supremo se sentindo totalmente intocáveis, como colocou aqui o governador. E dizer o seguinte, que esse nosso pedido, essa nossa representação no Conselho de Ética, que estamos dando entrada agora, Partido Novo, é baseado em duas premissas. Primeira, omissão institucional. Segunda, abuso de poder das prerrogativas do presidente do Senado Federal. A gente vê, por exemplo, que um indicado do presidente Davi Alcolumbre, da Amprev, do Fundo de Pensão, recebeu vários alertas para não colocar 400 milhões de reais em letras mortas do Banco Master. E mesmo assim colocou. O irmão do presidente Davi Alcolumbre foi conselheiro até 2025 do fundo, exatamente do Conselho Estadual Previdenciário. E depois assumiu o Conselho Fiscal da Amprev. Bilhões de reais. O presidente Davi Alcolumbre não se manifesta. Inclusive, tem o conselheiro político que está na presidência do Senado, que foi assessor, chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que teria recebido, segundo o cruzamento de dados da Polícia Federal, 3 milhões de reais. Além de representar no Conselho de Ética o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está protocolando na Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o senhor Alexandre de Moraes. Não é possível que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tenha sido tão ágil nas prisões de vítimas da farsa do 8 de janeiro. Pessoas simples, lideranças políticas também, trabalhando até mesmo de madrugada. E no caso da prisão de Daniel Vorcaro, o senhor Paulo Gonet pediu mais prazo ao ministro André Mendonça depois de ter recebido 72 horas e milhares de mensagens com tom ameaçador deste banqueiro corrupto que hoje está preso, mas não por ação do Procurador-Geral da República. Olhem aqui à nossa volta, e eu quero aqui agradecer em particular, vem um pouco mais para frente, que Deltan Dallagnol, que deveria estar também conosco na Câmara dos Deputados, um herói nacional que ajudou a colocar corruptos na cadeia, coisa que o Brasil precisa voltar a fazer. Porque quem não se levanta contra esses absurdos, ou é corrupto, ou é cúmplice, ou é conivente. Não existe nenhuma justificativa para a omissão. Temos vários mandatários aqui nos representando, né? Nós temos várias pessoas que nos apoiam. A gente tem um governador que se levanta, um senador, aqui, senador Girão. O Senado está em falta com a República. Onde estão os senadores?
O nosso governador já falou de uma maneira muito clara sobre a omissão da OAB, dos centros, das faculdades de direito, das associações de magistrados. E eu pergunto, onde estão os outros ministros do Supremo que não tomam atitude? E o silêncio dos desembargadores de todos os magistrados? Isso é uma aberração. Então a nossa indignação é para representar todo brasileiro de bem. E não interessa aqui se é direita, se é esquerda, se é centro. O que a gente está defendendo aqui é valor, o que a gente está defendendo é princípio. Então, a gente precisa de novo estabilizar essa república. A gente precisa salvar a democracia. A gente precisa salvar o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição tão importante para o país. Esse é um momento histórico dessa casa. Pela primeira vez, um governador em exercício vem aqui publicamente pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, pela primeira vez um governador vem pedir o impeachment de um ministro do Supremo. E com todo respeito aos demais estados. É o estado de Minas Gerais. É o estado com o maior número de municípios desse país. É o estado definidor da eleição no nosso país. É o estado que, desde Fernando Collor de Mello, quem ganha a eleição para presidente tem que vencer a eleição em Minas. Então, é uma representatividade imensa, segundo o maior colégio eleitoral. Deltan, a gravidade é enorme. Esse é o esquema denunciado pela colega de vocês, Adriana Matos, que eu não vou me cansar de mostrar. Valor econômico. Essa é a pirâmide de sustentação do Banco Master. Deputados, presidentes de partidos, senadores, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula, consultor do Banco Master, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, consultor do Banco Master, senhor Meirelles, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo Lula. Olha, e para surpresa do Brasil, para surpresa de todo mundo, quem defende esse esquema? O escritório advocatício de a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha, não é à toa que hoje o salário mínimo mais baixo da América do Sul é do Brasil. É por causa disso. Até o Paraguai, o Chile e a Bolívia, com todo respeito, estão na nossa frente. Perdemos a credibilidade. Um escritório de advocacia defendendo um banqueiro que planeja um atentado a um jornalista amigo de vocês. E é desvendado no celular desse banqueiro uma comunicação direta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que a maioria de vocês aqui não sabia que escrever no bloco, olha a ideia, escreve no bloco de notas, printa, manda em visualização única. O que é isso? Na cadeia assim também? Chiquini aqui falou, na cadeia também assim é modus operandi. A que ponto chegamos? Aí vai falar, governador Zema, não, é ilegal, mas não é imoral. Até que ponto uma soma de imoralidades tamanha é legal? Olha, eu tenho 48 anos de idade. Eu vejo o meu estado do Rio de Janeiro se dissolver. Por causa disso, perdemos os valores morais. Isso. Parece que o que manda no país é grana. Tem grana, safo. Tem dinheiro, tá safo. Tem dinheiro, tem negócio. Tem dinheiro, não tem mais moral. O que é isso? Daqui a 40 anos a gente não vai estar mais aqui. O que a gente vai deixar para os nossos filhos e para futuras gerações? Quero dizer, governador, que eu tenho muita honra de ser seu colega de partido, ser colega de todos vocês aqui. Aqui tem lideranças do Novo de norte a sul do país. Vieram para estar aqui nesse momento histórico em que um governador de estado protocola um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. São dias difíceis que nós estamos vivendo no Brasil. E como vocês podem ver aqui, a gente está abrindo praticamente uma caixa de ferramentas. Todos os instrumentos jurídicos, legislativos, democráticos que estão à nossa disposição, nós estamos usando. Ernest Hemingway, certa feita, segundo seus biógrafos, quando aconselhava outra pessoa,
teria dito, quando fores à guerra, cuide quem está ao seu lado. E o interlocutor perguntou, mas isso importa? Mais, respondeu ele, do que a própria guerra. Conte com o Partido Novo, conte conosco na Câmara, no Senado e também com o Romeu Zema, nosso líder do Partido Novo. Muito obrigado. Quando o Lima, esse deputado do Rio de Janeiro, levanta aquele gráfico ali, né, aquela arte ali, ele está mostrando o esquema do Vorcaro. E aí ele vai citando um monte de autoridades, né, ex-ministro da Economia, ex-ministro, tudo ligado ao governo Lula. O que ele está fazendo ali, que ele está mostrando, é a estrutura de poder, da tomada de poder que esse grupo, considerado de esquerda, está fazendo. Então, é o financiamento da tomada de poder. E uma tomada de poder não se faz por meios legais, você faz por meios ilícitos. Então, o Banco Master foi o caixa para fazer esse dinheiro que ele falou. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É dinheiro para sair comprando. Entendeu? Para essa tomada de poder que está sendo construída, né? Ocupando os pontos estratégicos, né? Então, se o caixa de campanha foi o Banco Master, e aí você fala, o caixa do poder, né? O caixa dessa tomada de poder, segundo o Dirceu colocou no seu primeiro discurso, né? Não é o Vorcaro que vai procurando essa turma toda aí para fazer lobby para eles, não. É essa turma de poder que vai procurando o Vorcaro, fala assim, Vorcaro, vem cá, o Vorcaro ali é um office boy desse sistema. Ele é um deslumbrado, um playboy, tanto que ele gasta dinheiro com mansões, né? Porque você põe aí 40 bilhões para o cara desviar, 40 bilhões de reais, o que vai sobrar para ele? Se sobrar 500 milhões, é uma mixaria, não é? Porque 1 bilhão é 1.000 milhões, não é? Então, aí ele compra um apartamento chique para ele tem a namorada que ele quiser, o carro que ele quiser, viaja de avião, faz a festa que ele quiser. Então, o dinheiro para ele ele rasgava a nota de 100, nota de 200. Né? Por quê? Porque dinheiro não chega suado. É dinheiro do trabalhador, dinheiro nosso. Então, quando você quer tomar um poder, você toma através de formas ilícitas. Você não vai seguir a Constituição para você tomar o poder. Entendeu? Então, para recuperar o poder, para recuperar a instituição, para o povo brasileiro recuperar, né, a sua Constituição, o seu país, as suas instituições, vê lá que no final das contas como é que acabou o jogo do Cruzeiro e Atlético. Ai, não é fácil não, meu amigo, não é fácil não, tá bom? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, terra de Romeu Zema, o primeiro governador a peitar uma Suprema Corte e falar, tem que tirar esse homem daí, porque aí não é lugar de ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, vai para a vida privada, vai para a iniciativa privada. Eu fiquei lá 30 anos, sobrevivi. Então, se você é macho, sai daí, vai ganhar dinheiro lá fora, aí não é lugar de ganhar dinheiro, não. Sai daí. E está indo para cima. E cadê os outros governadores agora? Vão fazer o mesmo que o Zema? Vão dar respaldo para o Zema? Essa é a pergunta. Então, Minas é a vanguarda, né? Sempre foi, na época da Inconfidência Mineira, né? Na época das diretas já, e agora está sendo de novo, com o Romeu Zema chamando para si essa responsabilidade. Tá bom? Estou deixando aí minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente aqui também vive de din-din, de doação, tá bom? Qualquer Pix que você mandar aí para nós, está valendo. Desde já agradecendo aqueles que já contribuem, comente, compartilhe, se inscreva e curta o nosso canal. Tá bom? Um abraço.